Fala galera da HWAP, mais um vídeo para vocês. Agora nós vamos falar de CPU. Se prepara para trocar de processador o ano que vem e dessa vez você, entusiasta, vai ficar tentado por um AMD. Nós tivemos alguns preconceitos com a primeira linha lá, né, o Ryzen 1700. Eles ainda performavam muito mal em games, não sobem em overclock, tinha um problema na latência das memórias. Né? E depois, na segunda geração 2018, com o Ryzen 2700X, colou muito bem no 8700K, performa muito melhor no multithread, tinha um custo muito bom. Só que agora parece que a AMD está preparando a tampa do caixão para a Intel em 2019. Vem coisa aí que se confirmar, meu irmão, esses 7 nanômetros aí, a tia Lisa Su tá realmente querendo colocar no da Intel. O que pode acontecer? Tá, vamos lá. Nesse primeiro trimestre, quase impossível que a Intel lance alguma coisa. Se a AMD der surra nela de pau mole, provavelmente ela corte preços do 9900K. Só isso que poderia acontecer. Mas, se não for isso, nós só teremos Intel, nova CPU da Intel com litografia reduzida e não refresh do refresh, no final do ano que vem, no segundo semestre, né, com 10 nanômetros lá. Aí não se sabe se Ice Lake, o que vai ser ainda, tem só alguns rumores. Mas o que vazou hoje, na verdade ontem, né, no dia 5 de dezembro, sobre os novos processadores Ryzen Zen 2, né, que seria a segunda geração da arquitetura Zen. Tá? Vocês estão vendo aqui até no próprio site da Forbes, ó, processadores chegando até 5.1 GHz, até que enfim a AMD subiu esse clock, porque estava difícil competir na performance por núcleo. A gente fala que pô, o IPC da Intel é melhor, a performance single core é melhor e tal. Sim, é melhor. Só que se você colocasse ambos no mesmo clock, tem até lá uma análise do Guru 3D, colocando 2700X, 2600X, 8700K e 9900K, todos no mesmo clock, o IPC é muito próximo, muito similar. Você tem ali a mesma porcentagem, é coisa mínima de diferença. Só que a Intel sobe muito bem em clock. É uma arquitetura muito refinada, os 14 nanômetros, que estão aí 1000 anos refinando, e a arquitetura Core, a arquitetura em si, ela já está aí há muito tempo. O mercado está todo otimizado para ela, ela dominou o mercado durante muito tempo quando a AMD dormia com os Apex. Então, a gente tem aí um 8700K chegando a 5 GHz fácil, um 9900K chegando a 5 GHz fácil, né? O meu aqui, o meu 8700K, nesse momento aí, para vocês não me deixarem mentir, tá 5.3 GHz, ó. 5.3 GHz com 1.45 volts. E eu subo mais do que isso, está entendendo? E eu consigo uma pontuação razoável. Pra vocês falarem aí que não tá estável, ó, até um bench aí, eu posso rodar o Cinebench aqui, tem vídeo no canal aí rodando o Cinebench. Eu acho que agora vai travar a câmera. Bateu 79 graus lá, eu vou parar essa bagaça, porque tá no meio do vídeo aqui. Mas então, você consegue extrair mais de um processador da Intel, é uma arquitetura bem refinada, e quando você pega um Ryzen 2700X, para conseguir colocá-lo em 4.4 GHz é muito, muito absurdo. 4.3 você já pode comemorar. É difícil subir um overclock. Tinha lá os problemas com as memórias, foi se corrigindo. O gap em games ainda existe, tanto para o 8700K como para o 9900K, tá? Ainda existe sim. Só que se você tem um patamar de frames ali, o seu objetivo é até 100 FPS, tá tudo muito na zona da pasmaceira. Se você tiver um 8600K, ele vai entregar até 100 FPS, seja a resolução que for. Se você tiver um Ryzen 5 2600X, vai entregar também. Você não precisa de um 9900K, tá? De 8/16 de US$ 500 quase. Você não precisa de um 2700X. Se o seu patamar for até 100 FPS, você precisa de até 100 FPS em 4K, em Quad HD, em Full HD. Várias CPUs aí intermediárias já vão conseguir te entregar mais do que 60 frames de boa. Se for 60 FPS, então, se seu monitor é 60 Hz, não vai fazer diferença. Quase a CPU que você escolher aí, se for intermediária ou dos mais caros. Só que o cara que ele tem lá um monitor de 144 Hz, 240 Hz, seja a resolução que for, ele só vai conseguir extrair o máximo possível se ele tiver uma CPU topo de linha. E hoje a Intel ainda tem vantagem em games aí em relação à AMD, ainda entrega mais, tá? E custa mais também, né? Tem esse probleminha aí. Os 9900K veio soldado, é uma CPU forte. O meu 8700K vai embora hoje ou amanhã, não sei, acho que tá indo pro cara. E quarta-feira que vem eu tô com o 9900K aqui já.
Então eu vou poder fazer os testes. Só que se esses vazamentos que eu vou mostrar para vocês, vou comentar sobre cada CPU para vocês aqui, se for confirmado, primeiro trimestre ano que vem chegar isso mesmo, cara, eu vou ficar tentado. Vocês vão ver aqui que tem 8/16 no Ryzen 5, custando metade, menos da metade do que o 9900K. E com um clock legalzinho. Você tem um Ryzen 7 3700X aqui com 12/24, custando também bem menos do que um 9900K, do que um 9700K, que nem Hyperthreading tem, é 8/8. E a AMD pode trazer um 12/24 custando menos. Se você olhar para o 3800X deles, que ali seriam 18, 16/32, 16 núcleos/32, chegando ali quase nos 5 GHz aí, ó, vendo turbo aí de 5.1 em alguns outros modelos, cara, 16 núcleos no mainstream, 8/16, né, 8 núcleos barra 16 threads no 9900K e na AMD realmente 16 núcleos, 16/32. É tanto núcleo que até confunde. Mas sim, o rumor é que seriam 16/32, 16 núcleos, pelos mesmos $500 que você paga hoje na Intel para ter 8/16, vai ser tentador, gente. E aí, o que deixava desanimado para a AMD eram os problemas de chipset, de memória e gap em games. Só que não era o IPC que era ruim. O IPC em si, né, a instrução por ciclo, não era tão baixa. Ela não conseguia alcançar um clock muito alto e o clock interfere no IPC. É a soma do todo também, de cache, de tudo, interfere nisso. E como ela mal chegava nos 4.4 GHz com 2700X, ela perdia para a Intel em jogos facinho. Perdia em single core e tal e ganhava lá no multithread no 8700K e agora perde até por 9900K. Então, como agora está se dizendo que os 7 nanômetros aí, esse refinamento Zen 2 vai chegar nos 5 GHz, vai ser bom de overclock, vai ser uma CPU com cache muito alto, ela pode bater em IPC sozinha, alcançar em clock e já bater até em games. Você pode ficar bem puto. Você, usuário Intel, maioria, opressora, você fanboy da Intel, né, Júlio? Eu usei FX, cara. Eu usei FX 8150, 8350, me dá um desconto. Não, você que tá pagando 500 pau num 9900K de 8/16. Você que vendeu seu 8700K ótimo, binado, que sobe pra caramba, que vai pegar agora, quarta-feira, um 9900K por mais de R$ 2.000, a AMD vai mandar um chupa pra você. Ela vai mandar um CPU 16/32, que vai ser um monstro no multithread, live stream, os caramba. Vai poder pôr máquina virtual aí, várias paradas. E vai destruindo a pontuação, benchmark e tudo mais. E deve performar bem em games. Eu não sei se 16/32 pode prejudicar em jogos. Tem gente que até desliga o Hyperthreading, o SM, né, o Simultaneous Threads. Mas se não tiver que desligar, cara, 16/32, tem jogo aqui que já gargala a 2080 Ti. Ah, mas em Full HD não, 4K. Que? Como assim? Sim, tem jogo Assassin's Creed Odyssey que bate 90% de uso, 100% de uso no 8700K em 5.3 GHz. E mesmo em 4K, com o jogo rodando ali a 55, 60 FPS, tem vídeo aqui, a 2080 Ti chega a gargalar, gente. Ela chega a ficar 90% de uso. Isso é gargalo, 90, 95. Aí mesmo quando a CPU ela não está toda ocupada, falta processador. Então hoje a gente pode melhorar sim, porque as placas de vídeo já estão muito, 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 muito à frente do que as CPUs estão. Os processadores estão aí muito defasados. Mesmo que a gente ache que está tudo maravilha, não está. Eles estão muito atrasados. Então, um 9900K da vida, por exemplo, ele não leva no limite do limite do limite, uma 2080 Ti num Full HD em alguns cenários. O 8700K não leva ao limite em 4K no Assassin's Creed Odyssey a 2080 Ti. Não leva. Você está em 4K no Assassin's Creed Odyssey com 8700K em 5.3 e gargala. Então a gente pode ter aí, antes da Intel trazer o que ela possa ter de melhor lá com os 10 nanômetros, a AMD fazendo muito nego mudar de lado. E eu espero que isso aconteça porque aí elas vão concorrer em preço. Você pode ter um Ryzen 7 custando bem menos do que o 9900K, como eu falei, 12/24, 12 núcleos, 24 threads, o que já é bem mais Battery do que low. o tá acabando a minha bateria de novo, do que os 8/16
threads do 9900K que custa $500. Ah, mas e em jogos, Júlio? Se esse clock for esse que eu vou mostrar aqui agora pra gente encerrar o vídeo, pode bater em jogos também. Eu acho que deve bater. Ela pode melhorar o IPC sim na Zen 2. Tá subindo bem o cache, o clock. Então, acho que o 9900K vai acabar perdendo até pro 3700X intermediário da AMD, né? O 3700X seria o concorrente do 9700K, mas eu acho que ele deve bater inclusive no 9900K, seja em multi, em single acho que não, mas nos games ele deve ficar ali muito muito tranquilo. Deve ser uma ótima opção. Então vamos mostrar aqui, ó. Tem alguns pra cá, mas aqui são os R3, tá? Isso é um canal entusiasta, é mancada eu ficar falando isso aí, gente. Mas ó, o R5, por exemplo, 3600X, esse aqui, ó, ele tem 8/16 threads, o que seria hoje o 9900K, certo? Que custa $500. Só que ele vai atingir 4.8 GHz com 95 watts. O TDP, o Thermal Design Power dele é baixinho, tá? Igual da Intel. E por $230, isso é menos da metade do que custa hoje um 9900K. Um 9900K que também tem 8/16, ele custa mais do que o dobro desse processador. O cara pode comprar um. Eu vou querer esse Ryzen 5 3600X para montar uma segunda máquina, para comprar minha placa de captura aqui, fazer live stream, melhorar minha internet na minha casa, que é uma porcaria, né? E com certeza seria uma baita de uma CPU. Por $229, você ter aí 4.8 GHz é abaixo do que o 9900K faz, é um pouquinho. Mas se ele conseguir cravar ali uns 5 GHz em overclock, 8/16, por $229, mas vai chover, esse daí deve vender a rodo. Porque para jogos acho que já é um limite assim de núcleo, você não precisa de mais do que isso, pode até atrapalhar você ter mais do que isso daí de núcleo. Aí você teria um Ryzen 5 3600G, esse aqui não seria para agora, esse processador aqui provavelmente é para daqui mais algum tempo. Aí um 3700X, vamos falar desse aqui do meio, com 12/24, já é mais do que o 9900K tem de núcleos, que o 9900K 8/16, a gente teria o 3700X 12/24, chegando a 5 GHz, cara. Aqui, ó, 5 GHz no 3700X. 5 GHz 12/24 por $330 vai dar surra de pau mole no 9700K, que é 8/8. Então, o i7 hoje, topo de linha do mainstream, é o 9700K, 8/8. O R7, que é o topo de linha mainstream da AMD, 3700X, vai ter 12/24. 4 núcleos a mais e com 24 threads. E ele também chega aos 5 GHz aqui no boost. 105 watts, vai ser um pouquinho mais quente, né? E $330, que ainda assim é menos do que custa o 9700K. Então a Intel vai ter que diminuir o preço. Ou você espera para comprar esse daí por menos preço, esse 9700K, ou você já vende o seu 9700K agora se você comprou, porque ele vai valer preço de banana o ano que vem. E você vai poder comprar um 3700X por menos. Se você tem um 9700K, e isso aqui for verdade, vende o seu 9700K agora, compra um i3 para ir levando, e aí no primeiro trimestre você pega um 3700X 12/24. Porque 12/24 é muito melhor do que o seu 9700K 8/8. E com essa redução de litografia, com os 5 GHz de boost, ele vai acabar pegando até em jogos. Ficar muito próximo, se não ficar muito próximo, se não passar, vai ficar pelo menos muito próximo. Mas eu acho que pode ser que até passe com isso aqui. Aí para os últimos aqui, concorrente do i9, que é o topo do topo de linha do mainstream da Intel, nós temos de um lado 9900K por $500, né? E aqui nós temos um 3800X 16/32 com 5.1 GHz de boost, que é mais do que o 9900K tem de boost, e por também $500, mas mesmo preço, né? Então aqui chegaria na casa dos 2.500 a R$ 2.800. Só que ele tem um TDP um pouco mais alto, então ele deve esquentar um pouco mais, por conta de 16/32 núcleos. Então, enquanto o 9900K te dá 8/16, né, você tem ali $500 por 8 núcleos, 16 threads e 16 megas de cache. O 8700K são 12 megas de cache e o 9900K é 16 megas de cache. E você tem
8/16 com 5 GHz por $500. Aqui você vai ter por $500 16/32, o dobro, provavelmente um cache bem maior também, que o cache da AMD está se prometendo muito mais alto, um clock, um boost mais alto, se tiver overclock pode ser legal também, e pelos mesmos $500. O que aí ele deve esquentar um pouquinho mais, você vai precisar de um cooler bem melhor para dissipar esses 135 watts aí. Não vai ser um cooler box aí, um air cooler que você vai conseguir. Mas meu irmão, ano que vem vai coçar a mão de muito entusiasta da Intel para mudar para AMD. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou pegar esse 9900K agora e não vou mudar a placa-mãe, não vou investir em 390 não, e vou tentar levar até o fim do ano, esperar os 10 nanômetros da Intel e me decidir. Porque se os 10 nanômetros da Intel bater bem em preço e performance, ou em performance mesmo, que eu gosto de performance, nos 7 nanômetros da AMD, aí eu mantenho na Intel. Se ficar muito próximo ou custar muito caro, ou esses Zen 2 ficarem insuperáveis, cara, se for o melhor em games, eu vou acabar indo mesmo para AMD na minha máquina principal de novo. Vou voltar para AMD, porque eu tinha máquina AMD. Né? Eu saí do Zephyx e fui para o 6700K, para o 7700K, 8700K e agora 9900K. Mas assim, eu estou montando uma segunda máquina aqui com a AMD e montando uma segunda máquina, gente, eu posso falar para vocês que uma baita de uma opção para mim, ó a minha almofadinha, a baita de uma opção para mim seria um R5 que eu vi ali. Eu pegaria uma placa de vídeo da AMD, Full AMD, provavelmente aquela 3060 que está $130 pelo que está vazando. $130 são 700 conto, R$ 800 no máximo. A 3060 teria performance de 580, que é a mesma performance da 1060. Para jogar em Full HD tá ótimo. Para uma máquina secundária, monta um mini TX ali, um PC bem compacto, uma placa de vídeo de R$ 700, uma 3060 com performance boa de 580, de 1060, custando ali 700 conto, sem precisar de conector de energia, uma fonte razoável, tranquilinha. Você pode montar num PC bem compactozinho, vai dissipar pouquíssimo calor. E aí pega um R5 desse aqui, ó, um R5 3600X por $230. Pode ser até esse outro aqui, ó, 3600, 4.4 GHz. Se for esse aqui, 4.8 GHz, $230, esse processador aí vai acabar saindo por 230, uns 1000, 1100, por aí. Ele tá mais caro do que o 3600 e menos do que o 3700. O 3700 por $300, aí já dá uns 1600, 1700. Esse 3600X sairia aqui 5 vezes 2, 1000, 1100, 1200. Ó, 1200 do processador 3600X com a placa de vídeo lá 3060, ia gastar R$ 2.000 em processador e placa de vídeo. Você põe mais uns R$ 1.000 aí num kit de memória RAM legal, né? Por causa da latência da AMD, se não melhorar. R$ 3.000, você já montou uma metade. Aí você coloca mais a fonte, uma placa-mãe, mini TX, aí já vai para uns 4.000. R$ 4.000 eu monto uma segunda máquina secundária aqui com 3060, 700, R$ 800, com R5 esse 3600X, foi para 2.000, placa-mãe mais fonte vai para 3.000, aí mais o gabinete, mais o cooler vai para uns 3.500, mais memória, uns 4.500, 4.500 acho que monta a máquina completinha, bonitinha, com SSD básico aí para montar a segunda máquina aqui, uns R$ 4.500. Aí daria até para pegar uma 3070 de repente da AMD, montar uma segunda máquina Full AMD. Então ano que vem, gente, promete. Não espere que a Intel responda com novos CPUs no começo do ano, porque acabou de sair o 9900K, eu acho muito difícil. Ela pode responder baixando muito o preço dos seus CPUs. Mas se os da AMD tiver não só muito mais núcleo, como ainda entregar mais performance, vai ser difícil. Ninguém vai querer comprar Intel. Porque se esse R7 aqui, 3700X, de 12/24, com 5 GHz de boost, custa $330, o 9900K 8/16 perder para ele, porque vai perder em multi, né? Porque é 12/24 versus 8/16. Se perder também em jogos, aí, meu irmão, o de 500 vai ter que reduzir para 300. E aí nós vamos ficar aí até o fim do ano, aí o segundo semestre, esperando a resposta da Intel. Então, por enquanto é isso. Tem sim processadores muito bons aí da AMD para vir aí. Deve ser isso mesmo, saiu na Forbes, então é algo aí um pouco mais oficial. Tem o Adrena aqui comentando também.
O Adrena colocou até um outro vazamento aqui, que já saiu em vários lugares, tem essa foto 10 vezes no meu celular. A gente olhar aqui, ó, os funcionários da AMD devem estar rindo à toa, fudendo a Intel e a Nvidia. Mancada, hein? Hoje vazou bastante coisa boa da AMD. Tomara que esses rumores se concretizem. O cu da Intel nesse momento. Esse cara é muito babaca, cara. Ele deu umas respostas assim, cretina. Nesse momento não passa nem sinal de Wi-Fi a 5 GHz. E ainda tem os mais babaca ainda que curte ainda. Eu não gosto desse negócio assim, pessoa que depende de um fake pra ganhar like fazendo piadinha cretina. É uma coisa pra mim acho muito pequena assim, é coisa de gente bobona, de criança. Mas pra não ficar mais longo do que já está, é isso. Então essas são as informações aí que eu imagino da AMD em placa de vídeo e nesse vídeo para processador 2019. Um abraço, galera.